Vamos lá então, pessoal, questão 2. Uma célula dupla heterozigótica, quanto a dois pares de alelos, Azão, Azinho e Bzão, Bzinho, localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos, formará por meiose 4 células, sendo... Bom, pessoal, então primeira coisa, localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos. Então eu vou ter aqui, ó, cromossomo homólogo a esse aqui, esse homólogo a esse vai ter o gene Azão. E aí lá na fase S da meiose ocorre a síntese de DNA e as cromátides, nós temos o cromossomo duplicado com cromátides irmãs. Certo? Faz sentido para vocês? Nossa, professor, mas era Azão, Azinho e não Azão, Azão, Azinho, Azinho. Sim, pessoal, é porque nesse cromossomo, como ele está duplicado, ou seja, ele tem duas cromátides irmãs ligadas pelo mesmo centrômero, esse gene está em cópia. Porque durante a divisão celular, antes da célula entrar em divisão celular, ela duplica o seu DNA. Então, lá na intérfase, na fase S, ela duplicou o DNA e aí o cromossomo ficou duplicado, as duas cromátides irmãs ligadas pelo mesmo centrômero. Então, isso aqui é um cromossomo duplicado. E isso aqui é outro cromossomo duplicado também. No caso, é o gene Azinho que está em cópia. E o outro homólogo... Ok? Tudo bem? Então tá. Então, quais combinações possíveis de gameta? Ah, professor, essa é fácil. A gente fez lá o cruzamento. Fazer vozinha, coisa chata, né? A gente fez lá o cruzamento e quando foi fazer o cruzamento de duplos heterozigotos, a gente fez assim, né? Ó, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Então vai formar esses 4 tipos de gametas. Sim, mas aqui no caso, ele está falando da meiose. Então, não é a letra B, não é um de cada, como aparece no nosso quadro de Punnett. O nosso quadro de Punnett é uma simplificação, uma aproximação, para se tornar mais fácil a resolução do exercício. Mas o que acontece na meiose? Vamos ver aqui, ó. Então tem que relembrar um pouco essa divisão celular, a meiose. Na meiose, são 2 divisões seguidas. A primeira divisão é uma divisão reducional, em que esses cromossomos homólogos são separados. Eles são levados um para cada lado. E aí formam-se 2 células N, ou seja, com um cromossomo homólogo de cada só que duplicado. Logo em seguida, essa célula entra em uma segunda divisão, que é a fase 2, Que aí começa a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. São 2 divisões seguidas. Nessa segunda divisão, as cromátides irmãs é que são separadas. Então, na primeira divisão, os cromossomos homólogos são separados, formando células haploides. E na segunda divisão, as cromátides irmãs são separadas. Então, vamos ver isso aqui. Está lá a nossa célula. Tem esses 2 cromossomos aí. O cromossomo que tem o gene A e o cromossomo que tem o gene B. Com os seus homólogos. Vai ocorrer a primeira divisão. Beleza. Então, foi assim que aconteceu. Ó. Vou fazer de outra cor aqui. Então, na primeira divisão,
esse homólogo junto com esse homólogo foram para as células resultantes. Então, o que nós obtivemos? Duas células. Vou fazer aqui, porque eu acho que vai ficar até mais compreensível. Obtive uma célula aqui, ó, em que veio esses dois cromossomos, que não são homólogos. Então, esse carregando o gene A, zão, e esse carregando o gene B, zão. E para esse lado aqui, formou-se essa outra célula, com o gene Azinho e o gene Bzinho. Deixa eu arrumar aqui meu estúdio. Para não ficar dando luz aqui. Ai, célula horrível, professor. Tá mesmo. Azinho. Nossa senhora. Azinho. Bzinho. Tá? Entenderam? Essa foi a divisão 1. Beleza, então as células se formaram e logo elas entram em divisão 2. Na divisão 2, quem é separado são as cromátides irmãs. O centrômero, ele se divide e as cromátides irmãs se separam. Então aí aqui eu vou ter duas células resultantes, Azão, Bzão, Azão, Bzão. E aqui duas células resultantes, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. Entenderam? Então essa é uma possibilidade. Agora, ao invés de ter sido esse e esse cromossomo que foram separados, pode ter sido o contrário. Pode ter sido assim, ó. Bzinho aqui, ó. E aqui o Bzão. Então, na primeira divisão, tá dando para ver aí? Então, aqui eu tenho cromossomo homólogo com gene Azão, aqui eu tenho cromossomo homólogo com gene Azinho. Aqui eu tenho cromossomo homólogo com gene Bzinho e aqui com o gene Bzão. Pode ser que tenha ocorrido essa divisão. E aí, a célula resultante, eu vou apagar aqui, tá? Vou arrancar um pedaço dessa célula aqui. A célula resultante aqui, nesse caso, foi a com homólogo A, Bzinho, Azão, Bzinho, e aqui, Azinho, Bzão. No caso, eles estão duplicados, né? Ainda as cromátides irmãs ainda estão ligadas, porque foi a primeira divisão. E aí ocorre a segunda divisão, Azão, Bzinho, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzão. Ok? Deu para entender mais ou menos? Por isso que são 4 células, 2 Azão, Bzão e 2 Azinho, Bzinho, ou 2 Azão, Bzinho, 2 Azinho, Bzão. Tá bom? Então, existe as 4 possibilidades de gameta. As 4 combinações possíveis. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Ok? Então, por que no quadro de Punnett põe as 4 possibilidades e não fala toda essa bagunça que acontece? Porque é desnecessário, né? Porque é a mesma chance de acontecer esse ou esse tipo de divisão. E aí a gente não prevê isso. E isso entra no cálculo das probabilidades. Então, eu considero todas essas possibilidades lá no quadro de Punnett. Isso pensando em óvulo. E aí, pensando em espermatozoide. Em espermatozoide são gerados
milhares de espermatozoides. Então isso está tudo acontecendo. Então você vai ter espermatozoide de todo jeito. Ok?